Olá, eu sou a professora Priscila. Nós teremos hoje mais uma aula de biologia e o nosso tema de hoje será os mecanismos básicos dos sentidos. Bom, nós sabemos que nós, os seres humanos, temos 5 sentidos, né? Eles são o olfato, o paladar, a audição, o tato e a visão. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o paladar e o olfato. Nessa aula, nós vamos dar mais enfoque na visão, ok? E no tato. Bom, os sentidos eles são responsáveis pela nossa capacidade de interpretar o ambiente, ou seja, a nossa capacidade de captar estímulos diferentes ao nosso redor. É a forma com que a gente interpreta, com que a gente vê o ambiente que nós estamos rodeados, que nós estamos vivendo. Sem os nossos sentidos, nós seríamos incapazes, né, de perceber as variações do meio e, consequentemente, produzir a ação adequada diante de um perigo. Por exemplo, se a gente não tivesse o sentido do tato, como que a gente saberia que uma água fervendo seria prejudicial, né? Ou que um barulho muito alto poderia prejudicar os nossos ouvidos. Bom, tradicionalmente, aceitamos que os seres humanos eles possuem os 5 sentidos, como eu já falei para vocês. Como que ocorrem esses sentidos? Para que a gente tenha, né, para que a gente manifeste esses sentidos, existem certos receptores que nós chamamos de receptores sensoriais. Esses receptores nos auxiliam na capacidade de perceber o meio e transformam, né, essa recepção de informação em estímulos que transformam-se em impulsos nervosos, ou seja, quando eu pego em alguma coisa, por exemplo, esses receptores sensoriais levam essa informação, né, transformam em estímulo e levam essa informação até o meu cérebro, ok? E transforma isso em impulso nervoso, devolvendo a informação para o meu corpo. Bom, esses são interpretados, essas informações elas são interpretadas em centros específicos do nosso sistema nervoso, que produzirão as respostas adequadas àquele estímulo. Esses receptores eles estão localizados nos chamados órgãos dos sentidos, ok? Então, por exemplo, no sentido do tato, esses receptores estão localizados na nossa pele. No sentido da visão, estão localizados nos nossos olhos. No paladar, estão localizados na nossa boca. No olfato, no nosso nariz. E na audição, nos nossos ouvidos. Bom, eles podem ser classificados em quimiorreceptores, né, que são receptores capazes de perceber estímulos químicos, ou seja, quando eu respiro algum odor, né, aquele odor ele é perceptível através de quimiorreceptores. Aquelas moléculas de odor eu consigo perceber através dos quimiorreceptores que estão contidos no meu nariz. Os fotorreceptores, que são capazes de receber estímulos luminosos, então é através dos fotorreceptores que eu consigo ver, né, a luz das coisas ao meu redor. Então, esses fotorreceptores eles estão ligados à visão, aos nossos olhos. Os mecanorreceptores, que são receptores capazes de perceber estímulos mecânicos, como a pressão e o toque, então eles estão ligados à nossa pele, né, ao nosso tato. E os fonorreceptores, que são receptores capazes de perceber estímulos sonoros. Muitos autores também consideram os estímulos sonoros como receptores como esses receptores de mecanorreceptores, ou seja, aqueles de toque, tá? Porém, os mais considerados para os estímulos sonoros são os fonorreceptores. Eles são capazes de perceber a diferença entre o som, se esse som está mais alto, se esse som está mais baixo, ok? E eles ficam localizados no nosso ouvido. Bom, a visão ela é capaz de captar a luz e formar imagem através de receptores sensoriais localizados nos olhos, mais precisamente na nossa retina, tá? Esses receptores sensoriais da visão são os fotorreceptores e eles são formados por células especiais, que são células de cones e bastonetes.
Como vocês podem ver na imagem, a luz passa através do olho, né, pela retina, e são captadas pelos nossos fotorreceptores, e através desses fotorreceptores, né, esses estímulos são absorvidos, interpretados e devolvidos para o nosso cérebro como uma imagem. Então, além da nossa visão, nós temos a nossa audição. A audição é a capacidade de perceber sons graças à nossa orelha, né? Graças ao nosso ouvido, que possui os mecanorreceptores capazes de captar as ondas sonoras, e também os fonorreceptores, tá, pessoal? Então, vamos lá. Como funciona a nossa audição? Como vocês podem observar, nós temos o nosso órgão auditivo, né? Em que temos... no número 1, a recepção e a condução do som. Na parte 2, existe a conversão do som em sinais elétricos. Na parte 3, o encaminhamento desses sinais elétricos em forma de impulsos nervosos para os nervos auditivos. Número 4, os sinais elétricos são decodificados pelo cérebro, né? E 5, o córtex auditivo processa a informação sonora e devolve para o nosso corpo, ok? Então, é lá no córtex auditivo que ocorre a interpretação dos sons que nós ouvimos, nós absorvemos. Bom, o tato, ele é responsável, né, por perceber vibrações, captar também a pressão no nosso meio, além de perceber a dor e as diferenças de temperatura. Por exemplo, se eu coloco lá minha mão dentro de uma água muito gelada, a minha pele vai perceber que aquela água está abaixo da temperatura comum, da temperatura ambiente. Se eu coloco a minha mão numa água muito quente, ela vai perceber também, né? Provavelmente a gente vai sentir dor e vai ser perceptível que aquela água está acima da temperatura ambiente. Além disso, né, diferentes outros sentidos que não está localizado apenas em um único local, ou seja, a nossa pele ela é muito grande, então não é só, a gente não consegue sentir só com as mãos, por exemplo. Se eu toco com o braço em algum lugar, eu também estou sentindo. Se eu toco com a perna em algum lugar, eu também consigo sentir. Então, nesse caso, o tato, os receptores, né, os principais receptores do tato, eles são encontrados em toda a pele. E podemos citar 3 principais receptores, né, que são os corpúsculos de Meissner, de Pacini, na verdade são 4, e de Krause e de Ruffini, ok? Então, vamos lá, como funciona aqui, no caso, o nosso tato? A pele é responsável pelo tato superficial, né? Além disso, ela possui receptores de pressão e também ela possui receptores que percebem o calor, a diferença de temperatura. E, além disso, ela também possui receptores específicos para detectar a presença do frio, certo? Basicamente a mesma coisa que ocorre nos outros sentidos. A partir do momento que eu toco em algo, os receptores contidos na minha pele, eles vão mandar estímulos nervosos até o meu cérebro e lá vai acontecer a leitura desses estímulos, tá? E eu vou saber o que eu estou tocando, né? Quais são, o que é aquilo que eu estou tocando, se é sólido, se é líquido, se está muito quente, se está muito frio, e também saber a pressão, se é muito apertado, se é mais solto, a diferença entre... Por exemplo, se for um tecido, se aquele tecido é um pouco mais grosseiro ou se é mais sedoso, tá? Então, eu quero que vocês entendam que é um processo até simples. Vamos lá. Além disso, o nosso corpo ele se movimenta, né? A gente não tem só esses sentidos, auxiliam também na nossa movimentação. O corpo ele possui diversas articulações, né? Sendo composto pelo sistema articular, que são responsáveis por diversos movimentos que nós realizamos. Esse sistema articular, ele conecta o osso humano aos outros ossos, né, e as cartilagens. Por exemplo, quando a gente faz o movimento da mão, existem diversos ossos que compõem a mão, e esse sistema articular, ele junta todos esses ossos, né, e as cartilagens e ajuda a movimentar a nossa mão. Isso acontece nos joelhos, nos cotovelos, nos punhos, nos ombros, entre outras diversas partes do nosso corpo.
Podemos dizer que a articulação ela é um ponto de encontro entre os nossos ossos que possibilitam o nosso movimento do corpo. Como vocês podem ver, né, existem 3 tipos de movimento principal, que são a sinastrose, a anfiartrose e a diartrose, tá? A anfiartrose está relacionada com as articulações cartilaginosas, a diartrose com articulação móvel, né, como por exemplo dobrar o joelho, e a sinastrose com articulação fibrosa, como por exemplo as suturas do crânio e o nosso maxilar, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, sinastrose são responsáveis pelas articulações fibrosas, são caracterizadas por serem inflexíveis, ok? A anfiartrose são as articulações semimóveis, que são flexíveis e cartilaginosas, tá? E a diartrose são as articulações completamente flexíveis, caracterizadas pela presença de um líquido que a gente chama de líquido sinovial, que evita o desgaste ocasionado entre esse atrito, tá? Entre os 2 ossos, ou seja, entre os 2 ossos existe esse líquido sinovial que é como se ele absorvesse o impacto entre esses 2 ossos, ok? Bom, além disso, existem diversas posições, né? Como, por exemplo, o decúbito ventral, que é a posição em que o porco está deitado sobre uma superfície, com a face do abdômen voltada para baixo, então quando a gente está deitado de costa. O decúbito dorsal, quando a gente está deitado com a barriga para cima, né? Com o abdômen voltado para cima. E o decúbito lateral, quando a gente está deitado de lado, ok? Então, pode ser virado tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Além disso, a gente tem essa posição de lilotomia, ou seja, essa posição é quando a gente coloca a nossa coluna no chão para que ela fique um pouco mais reta, né? E a gente deita com o abdômen voltado para cima e com os pés elevados numa posição de 90 graus, certo? Dessa forma a gente consegue alinhar o quadril, né? Alinhar a coluna, o quadril e levantar os joelhos. É uma maneira fácil de entender essa posição, é dessa forma que eu estou mostrando para vocês na imagem. Geralmente essa posição é uma posição ginecológica, né? Mais utilizada por obstetras em partos, né? Ou na hora de fazer alguns exames ginecológicos. Bom, no nosso Exercitando, nós temos uma questão muito interessante, que é da Universidade Estadual do Ceará, onde ela fala: as estruturas anatômicas, canais semicirculares e utrículos são relacionadas com a função de equilíbrio nos seres humanos. Tais estruturas localizam-se onde? Vamos lá. Como a gente pode ver, essas estruturas, elas se localizam dentro do ouvido interno, tá, pessoal? Se vocês olharem naquela imagem que eu coloquei para vocês, essas estruturas, elas auxiliam na captação de sons, ok? É no ouvido interno ou na orelha interna que está localizado o aparelho vestibular. Olhem lá na imagem que vocês vão ver. Esse aparelho é formado pela cóclea, o sáculo, o utrículo e canais semicirculares. Todas essas partes que vocês estão ouvindo, elas formam o ouvido e ajudam a captar os sons. Bom, agora que vocês já conhecem o tema, treine sua casa, procurem realizar atividades que o seu professor propôs e também acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!